Pessoal, no conteúdo de radiciação, é uma operação da matemática que é inversa à potenciação. Tudo bem? O que isso quer dizer? Que iremos relembrar, né, aqueles conceitos, aquelas propriedades que nós vimos nas aulas passadas sobre a potenciação. Então, nós devemos ter o domínio das potências para poder resolver um exercício relacionado à radiciação, ok? Bom, aqui embaixo nós temos a expressão matemática. Aqui o x da expressão tem uma nomenclatura. O x aqui vai representar a raiz, tudo bem? O a aqui vai representar o radicando. Aqui o radicando. Este sinal que parece um Vzinho, mas na verdade ele é um R minúsculo estendido, ele vai representar o radical. E esse índice N minúsculo aqui, ele vai representar aí o índice do radical, tá? Então aqui é o índice. Então aqui é a nomenclatura da expressão matemática, tá? O x é a raiz, o a que fica aqui dentro do radical chama radicando. E essa letra minúscula, o N aqui, representa o índice do radical, tudo bem? Então, nós temos algumas condições de existência aí da radiciação. Para N, então, o índice, ele pertence aos números naturais. Lembrando que os números naturais, o professor já explicou, ele aparece aí naturalmente devido à contagem de objetos, né? Então, mas aqui, para esse caso, este índice do radical, ele tem uma particularidade. Nós não iremos incluir o 0 nem o 1. Então, por isso que eu coloquei menos, abre chave, 0 e 1 e fecha chave. Então, 0 e 1 não entram, tudo bem? E se n for par, nós temos que afirmar, então, na condição que se n for par, o radicando aqui será um número real que positivo. Lembrando que os números reais é o conjunto, né, de todos os números do universo da matemática, tudo bem? Então, para esse caso, então, se o n for par, o radicando aí será um número real positivo. Vamos fazer aqui um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, se eu pegar aqui uma raiz quadrada de menos 9, por exemplo, né? Aqui nós sabemos, então, quando eu falar raiz quadrada, isso quer dizer que o índice aqui vai ser o quê? 2, tudo bem? Bom, neste caso aqui, o radicando, né, que é o menos 9 aqui, então, o radicando é igual a menos 9, e menos 9 ele é menor que 0, tudo bem? Então, isso aqui não acontece, não tem como a gente resolver, a gente só vai ver isso aqui, pessoal, lá na terceira série do ensino médio, quando a gente tratar números complexos, tudo bem? Aí a gente vai ter como resolver essa raiz quadrada com radicando negativo, tudo bem? Mas, se eu tiver algo assim, então, ó, positivo, então, o mais 9, raiz quadrada de 9. Então, aqui o índice vai ser par, né? Então, aqui o nosso número real positivo. Tem como resolver isso aqui? Tem. Se a gente pensar em dois números, que multiplicado aí vai dar entre os dois, né? Dois números multiplicados um pelo outro, e o resultado dá 9, nós podemos pensar no 3, né? 3 vezes 3 dá o quê? 9. Por aqui a gente já começa a pensar na potenciação, na primeira propriedade. Por quê, professor? Eu estou multiplicando aí, ó, 3 vezes 3. Isso são potências, não são, pessoal? Tem um aqui, ó. Então, tem um expoente 1 aqui e um expoente aqui. Então, nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Qual que é a base aí? A base é o 3 aqui, ó. Tudo bem? O expoente são os números em cima. Então, a gente vai conservar a base, que é 3, e somar os expoentes. Então, aqui é 2, ou quadrado, né? Então, a raiz quadrada, então, de mais 9, ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Como que a gente vai resolver, então, essa radiciação aqui, ó? A gente vai cortar aqui o índice do radical com o expoente aqui da potência, eliminando assim o radicando, o radical, que é esse sinal aqui, né? O resultado aí é o próprio que 3, tudo bem? Tranquilo, né? Vamos ver, vamos continuar aqui vendo as condições. Agora nós temos o seguinte: se o índice for ímpar, o radicando ele pertence aos números reais. Então, se o índice do radical for ímpar, o radicando ele será qualquer número, né? O número real é qualquer número. Por exemplo, vamos pegar aqui a raiz cúbica, que é ímpar, então, ó, o índice ímpar, de menos o 27, tudo bem? Para resolver isso aqui, pessoal, vamos pensar aqui, ó, se eu multiplicar
por 3 vezes um valor, ele tem que dar o quê? Menos 27, né? Então, posso pensar o seguinte, se eu multiplicar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, dá menos 27? Vamos ver. Primeiro vamos olhar aqui o sinal. Ó. Menos vezes menos vai dar o quê? Mais. E mais vezes menos dá o quê? Menos. Então, o que é menos? Isso é igual a... Agora aqui é 27, né? Agora é só olhar o número, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é aqui 27. Então, primeiro eu multipliquei o sinal. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Está aqui o menos, ó. Agora os números, né? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. A gente chegou aqui no resultado. Isso quer dizer o seguinte, nós podemos escrever então que a raiz cúbica de menos 27 é a mesma coisa que escrever assim, ó. A raiz cúbica de menos 3 elevado ao cubo, ou a 3. Uma potência, tudo bem? Uma potência com o expoente 3, ó. Tudo bem? Menos 3 na potência 3, né? Então, o que que acontece? Como que a gente vai resolver isso aí? Nós iremos cortar aqui o 3, o índice do radical, com o expoente aqui dessa potência, eliminando aqui o radical. O que sobrou aqui é o menos 3. Então, a resposta aí vai ser menos 3. Então, a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Perceba o seguinte, que o resultado aí, então, x, que é o resultado, que é a raiz, pertence aos números reais, né? Então, vai ser números positivos, números negativos, incluindo as frações e os números irracionais. Tudo bem? Bom, aqui nós temos algum exemplo para a gente treinar um pouquinho. Determine o comprimento dos lados de um quadrado perfeito, cuja área corresponde a 49 centímetros quadrados. Então, vamos tentar desenhar aqui um quadrado. Lembrando que quando o quadrado ele é perfeito, a medida dos lados são todas iguais, né, pessoal? Então, aqui vai ser L, L, L e L. Todas as medidas aqui são iguais. Para calcular a área, nós já vimos isso, né? Então, a gente vai multiplicar o lado vezes o lado. Nós estamos fazendo uma multiplicação de potências aqui, ó. Tem um escondido aqui e um escondido aqui. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base e somos o expoente. Então, por isso que a fórmula da área do quadrado vai ser o quê? L ao quadrado. Tudo bem? Então, que nesse exercício, porém, ele passou o valor da área. E o valor da área é de 49 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente vai utilizar a fórmula aí para tentar achar o L, que é lado. Tudo bem? Vamos isolar o L. L ao quadrado é igual ao quê? 49 centímetros ao quadrado. L vai ser igual, agora a gente vai escrever na raiz quadrada de 49 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Agora nós temos que pensar o seguinte, qual o número que multiplicado aí por ele mesmo, o resultado aí vai dar 49, né? Então, a gente tem que pensar em dois números que multiplicados aqui um pelo outro dá 49. Então, já estou pensando aqui no 7. 7 vezes 7, né? 7 vezes 7, 49. Eu posso escrever isso na forma de potência? Pode, né? Porque estou multiplicando 7 vezes 7. Aqui tem um expoente 1 e um expoente 1. Então, é multiplicação de potências de mesma base, ó, base 7. Então, conserva a base e soma os expoentes. Opa, aqui é 2, né? Então, aqui é 2. 1 mais 1, 2. Tudo bem? Então, posso escrever dessa forma. Então, como que vai ficar o exercício aqui? Ó? L vai ser igual a raiz quadrada. Vai ser a raiz quadrada de 7 ao quadrado e o centímetro ao quadrado. Aqui, lembrando lá do slide anterior, tem um 2 aqui, escondido, né? Então, o que que acontece? Eu vou cortar o 2, o índice aqui, né, do radical, com este 2 aqui do expoente da potência, com este 2 aqui também, o expoente dessa potência do centímetro. Quem está restando aí, que está sobrando aí, se eu corto tudo aí, está sobrando 7 e o centímetro. Então, o lado do quadrado aí mede o quê? 7 centímetros. Tudo bem?
Bom, aqui no exemplo 2 nós temos que é para determinar o comprimento das arestas de um cubo de volume igual a 125 centímetros cúbicos. Então vamos pensar aqui na figura então de um cubo, né, pessoal? Lembrando que o cubo é uma figura tridimensional, né? Está no espaço 3D. Vamos tentar desenhar aqui. E lembrando que um cubo é formado por 6 quadrados perfeitos. Vamos ligar aqui esse vértice com esse vértice aqui com esse vértice aqui com esse vértice e esse vértice com esse vértice. Tudo bem? Então tá aqui. Bom, as arestas vai ser o comprimento de um ponto a outro, ou de um vértice a outro. Então essa medida aqui, ó, ela vai se definir como A de aresta. Então tem essa aresta e esta aresta. Tudo bem? Para calcular o volume desse cubo, então, eu vou multiplicar aresta vezes aresta vezes aresta. Estou multiplicando este A com este A com este A. Fazendo isso, eu descubro aí o volume deste cubo. Então, aqui neste A ele tem um em cima, o expoente 1 aqui também e aqui também, né? Então, eu estou multiplicando potências na base 1 com o expoente 1. Todas têm a mesma base, né? Então conserva-se a base e soma os expoentes. Então aqui é 3. Então a fórmula para o volume aí do cubo vai ser o quê? A ao cubo. Tranquilo? Para quem não viu, tá aí, né? Então o volume de um cubo é A ao cubo. Beleza? Agora vamos tentar resolver. Então, no exercício, ele fala que o volume é de 125 centímetros cúbicos, tudo bem? E a fórmula do volume é A ao cubo. Então, vamos substituir, onde for V de volume, a gente vai substituir por 125. Então, nossa continha vai ficar assim, ó, eu quero descobrir a aresta ao cubo é igual a 125. Então, como que eu vou resolver isso aqui? Ó? Copia o A de aresta, escreva aí o radical e o índice 3, porque o 3 aqui dá o cubo, né? E 125. Agora acontece o seguinte, o 125, pessoal, eu tenho que pensar em 3 números que multiplicados aí, se eu multiplicar aqui, e o resultado for o quê? 125. Então eu posso pensar no 5, né? 5 vezes 5 vezes 5. Pensando na potenciação, 5 vezes 5 vezes 5, então aqui tem o expoente 1, o expoente 1 e o expoente 1. Então a gente é uma multiplicação de potência de mesma base. Então conserva a base que é 5 e soma os expoentes. Então é 5 ao cubo. 5 ao cubo é a mesma coisa que 125, porque é 5 vezes 5 vezes 5. Então isso quer dizer então que nossa aresta pode ser escrita assim, então, raiz cúbica de 5 ao cubo, que é 125. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o índice 3 do radical com o expoente aqui da potência. Quem que está sobrando? O 5. Então, a resposta aí é 5 centímetros. Beleza? Fechou, né? Eu vou passar outros exemplos aí para somar aí, tá? Então, até a próxima.